Jornal da República é a última hora, direto da 42ª Convenção Internacional da ADONEP. Estamos aqui com o Rogério Calazans de Maringá, ele que está lançando um novo livro. Ano passado, a gente fez uma entrevista, né, falando do livro que estava lançando ano passado, e esse ano tem novidade. Está chegando aí. Está chegando novidade, novidade boa, né? O ano passado a gente teve a honra de falar com vocês, inclusive no Jornal da República. Aliás, parabéns pela cobertura sobre o lançamento do livro Mente Exponencial, que fala sobre programação neurolinguística e fé. E agora a gente está lançando um que chama Eu Sirvo a Jesus, Meu Bolso Não, que é um guia de cura espiritual, cura na alma e liberação da prosperidade. É um livro que não é para falar sobre um manual de finanças. Ele vai demonstrar como toda ferida na alma, como todo problema emocional não curado, necessariamente vai gerar um problema financeiro. As pessoas não sabem disso. Problema com a paternidade também, sabia? A pessoa não perdoa o pai. Às vezes fala, mas eu não tenho problema com meu pai. Será que não? Vamos lembrar um pouco da sua infância? Sabe aquelas pessoas que tentam sempre muitas coisas e não conseguem, tá sempre no quase, por exemplo? Por que isso acontece? Eu te garanto que tem problema na alma, problema não resolvido, e esse problema não resolvido, ele gera um reflexo na vida financeira. Então, o livro é sobre isso. Calazans, então você criou um paradigma através da pesquisa, através do estudo, de que aquelas pessoas que têm problema na família, elas geralmente, por estatística, elas não conseguem alcançar o pleno sucesso financeiro, é isso? Exatamente isso, não tem a menor dúvida disso. Isso é estatístico, tem comprovação científica e tem uma razão comportamental. Sabe, o problema com paternidade, especialmente, ele gera crenças que limitam as pessoas. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que fazem trabalhos que são excelentes e não conseguem estabelecer preço. Outras pessoas, quando elas estão diante de ganhar alguma coisa, têm a oportunidade de receber valores altos, elas se desesperam, elas se preocupam e ela não percebe aquele sentimento e naturalmente ela começa a ter microcomportamentos que afastam ela do ganhar, afastam ela da prosperidade. Isso está relacionado a problemas na alma. E aí, do ponto de vista espiritual, a gente vai um pouco mais profundo, mostrando na palavra como esse tipo de problema, como o medo, o sentimento de impotência, de incapacidade, de não dou conta, ele abre uma brecha para uma potestade que nós chamamos de Mamon, que é o príncipe da escassez. E aí ele domina a mente das pessoas e as pessoas se mantêm na escassez porque não resolveram problemas na alma relacionados à família, especialmente a figura do pai, a paternidade. Todo problema de paternidade gera escassez financeira. Interessante. Então aquela pessoa que não consegue terminar seu projeto, que se bate sempre na trave, está sempre com um projeto novo, dessa vez vai e não chega no final, não acontece, pode ser problema ligado à paternidade e a relações. Você sabe aquela criancinha, sabe? Imagine aquela criança, sabe aquela criança que quer chamar a atenção do pai? Que não recebeu a atenção do pai, entendeu? E que aí, às vezes, por exemplo, ela vai lá, ela se machuca, ou ela derruba alguma coisa, só porque ela não recebeu a atenção do pai. A criança que teve esse comportamento e que não curou, que se tornou adulto, que não curou esse problema que teve com o pai, essa criança continua viva. Só que agora ele não vai mais quebrar um copo, ele não vai agora se machucar, se jogar no chão e gritar. Ele precisa provar para o pai que ele está com um problema, que ele precisa de atenção, que as coisas não estão dando certo porque ele não está tendo ajuda, de outro modo. E como é que ele faz isso? Afastando a prosperidade dele. A questão não é mística, não é que existe um misticismo, é porque nós temos, ou as pessoas têm, microcomportamentos, pequenas decisões que elas próprias se afastam porque tem aquela criança viva, machucada, não curada lá dentro. Como é que você resolve isso? Tem como. Primeiro eu vou dizer do ponto de vista espiritual. Você está nos assistindo aqui, está na convenção da ADONEP. Primeiro eu quero dizer o seguinte, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que tudo se faz novo, então isso ficou para trás. Primeiro ponto. Agora, não adianta ficar para trás se a minha cabeça não ficou para trás, se o programa instalado na minha cabeça não ficou para trás. Então, quando nós identificamos o problema, nós conseguimos corrigir. E aí eu não vou dar spoiler, vou dar um desafio para você procurar. Eu sirvo a Jesus, meu bolso não, e aí você vai aprender a fugir disso e a ter prosperidade. Isso vai destravar a prosperidade já conquistada por Jesus na sua vida, entendeu? Porque você não resolve nada que você não identificou. Como é que você vai resolver? Você tem um problema no teu carro. Quando você tem um problema no teu carro, você leva lá para o mecânico e você fala, olha, tem um barulho estranho. Aí o mecânico liga, ele vai identificar um barulhinho, aquele barulhinho é um problema na biela, é um problema não sei aonde. Ele precisa identificar, ele não resolve um problema que não foi identificado. Na nossa vida também é assim. Primeiro ponto, eu identifico o problema. Você vai entender que tem um problema, porque a maioria das pessoas, elas se acostumaram a ficar na escassez. E aí criam frases que são, do ponto de vista comportamental,
agradáveis. Ah, é assim mesmo. Não é assim não, meu amigo. Escassez, nós não nascemos para escassez. Jesus nos fez para abundância. Ele conquistou o direito à abundância. A gente fica criando desculpinha porque é muito desagradável quando nós somos confrontados. Então agora, lendo o livro, você vai identificar o problema. Quando você identificou o problema, tem a saída, tem a cura. E aí você vai prosperar, você vai tomar a decisão certa, você vai aprender que não precisa mais provar nada para ninguém. Entendeu? Aquela criança machucada vai ser curada, porque o que tem a criança aí de 40, 50, 60 anos de idade, eu vou te dizer o seguinte, 80% das pessoas não tem cura, e 80% das pessoas vivem na escassez. E nós estamos num país, me desculpe falar isso, mas nós estamos num país que não ensina sobre prosperidade, que gosta que o povo fique na escassez, porque não trabalha a questão da paternidade, não trabalha a cura das pessoas, e quando a gente tem um governo que diz que tem que fazer pelo povo, entendeu? Que tem que cuidar, que tem que fazer por eles, que não deixa as pessoas tomarem decisões. É um pai que é super protetor demais, ele não permite que a mentalidade certa de crescimento e de prosperidade venha. E aí fica assim, a gente cria um ambiente da escassez, infelizmente. E quando acontece o caso da culpa não ser da pessoa e ser do próprio pai que foi embora, que faleceu, que não assumiu a criança órfã, como é que se faz? Olha, a culpa da falta de prosperidade da pessoa nunca é do pai, é da própria pessoa. Começa por aí. Começa pelo senso de autorresponsabilidade, porque o que acontece é que nós temos adultos, isso aconteceu na minha vida há muito tempo, nós temos adultos exatamente querendo provar alguma coisa para o pai, querendo chamar a atenção do pai, querendo culpar o pai pelo problema que ele está tendo. Porque o pai foi embora, porque o pai não foi um bom pai, porque o pai foi um pai violento. Só que quem está causando o problema é a própria pessoa. Nunca é do pai, entendeu? Nunca é do pai. Então, o primeiro ponto começa exatamente você restabelecendo a ordem de honra. A Bíblia é muito clara e não adianta você não é uma questão espiritual, não. Não estou falando do ponto de vista espiritual, estou falando do ponto de vista de normas, de leis. Eu sou advogado, eu sei como é que funciona a lei, todo mundo sabe. Né? É uma questão de lei. É assim, honrar pai e mãe para que tudo te vá bem na vida e para que seus dias se prolonguem na terra. Então não interessa, pode ser o pior pai do mundo. A hora que você honrar ele, as coisas vão se destravar na sua vida. Aconteceu comigo. Eu deixei, vou te contar uma questão aqui para provocar você, tá no meu livro, eu parto de uma experiência pessoal. Eu tive um pai que não foi um bom pai, eu sou filho único, eu nasci de uma família muito pobre, e meu pai não foi um bom pai, meu pai foi um pai violento, foi um pai de abandono emocional, não cuidou, e eu tive uma criança ferida durante muito tempo. Quando meu pai faleceu, para você ter uma ideia, eu deixei meu pai enterrado numa cidade distante como indigente. Porque aquilo para mim era uma vingança. Eu demorei para entender que dentro de mim tinha uma vingança contra o meu pai. E aquilo estava quebrando o princípio de honra. Enquanto eu quebrava o princípio de honra, não tinha prosperidade na minha vida. Eu precisava de um alinhamento tanto espiritual, porque não tem como prosperar sem honrar, certo? É impossível. Como eu precisava de um alinhamento pessoal, porque enquanto eu não honrava ele, dentro de mim era sempre uma decisão errada. Então, quando eu ia para prosperar em alguma coisa, eu tomava uma decisão que me levava a perder tudo. Por quê? Porque eu precisava provar para o meu pai que eu estava tendo problema por culpa dele, porque ele não cuidou de mim. 40 anos de idade, eu precisando provar para o meu pai, que já morreu, inclusive porque a criança machucada estava viva lá dentro, entendeu? Ó, tá vendo o que está acontecendo comigo? A culpa é sua. Entenderam ou não? Uma série de decisões erradas. Eu fazia a melhor ação judicial do mundo. Na hora de estabelecer o preço, eu não estabelecia o preço. Na hora de ganhar, eu não ganhava. Eu entregava para os outros, eu perdia tudo. E deixava as coisas saírem da minha mão, porque eu não admitia, por mais que da boca para fora, por mais que na razão, na racionalidade, eu falasse que queria ser próspero, eu não admitia a prosperidade. E sabe o que é pior? Isso desonra Jesus. Porque ele conquistou, ele morreu para que nós tivéssemos livre acesso à prosperidade. Entenderam? Então eu não posso, esse senso de vingança, ele atenta contra a morte de Jesus. E aí eu tomei a decisão, falei, eu vou lá, eu vou fazer um funeral para o meu pai, vou levar meus filhos, eu vou honrar a memória dele, do Valtão Pedreiro, que não foi um bom pai. Não foi um bom pai, mas é o meu pai. Entenderam? E hoje, se você pegar o livro Mente Exponencial, que está aqui, a versão nova, e também o Eu Sirvo a Jesus Meu Bolso Não, eles começam com uma dedicatória à memória do meu pai. Porque eu honro, eu reconheço ele como uma autoridade, mesmo em memória. Eu restabeleci o princípio de autoridade para que a unção da prosperidade, o princípio de honra, para que a unção de prosperidade viesse sobre a minha vida. E para que eu tivesse condições de ter comportamento certo. Sabe o que acontece comigo agora? Quando uma pessoa vem, por exemplo, eu antes de resolver o problema com meu pai, todo mundo que chegava perto de mim conseguia tirar alguma coisa de mim. Aí, ao invés de eu fazer o que era importante, que dá resultado, eu ficava perdendo tempo. Atende um, atende outro. Agora eu falo o seguinte, não, isso aqui não é prioridade para mim, eu aprendi a dizer não. Entenderam? Entendeu ou não?
isso aqui não vou fazer. Não vou fazer, ponto final. Por quê? Porque não é prioridade, não faz parte dos meus projetos. Eu vou fazer aquilo que me dá resultado, vou fazer aquilo que me dá lucro, entendeu? Não vou fazer aquilo que fica só por questão emocional. Ah, a pessoa reclama do lado. Isso não me abala mais. Porque a partir do momento em que eu resolvo os meus problemas de família, eu resolvo os meus problemas, eu curo a minha alma, eu tenho condições emocionais de tomar as decisões que me levam à prosperidade. Ponto final é isso. Não tem saída, irmão. Não tem saída, não tem saída. Entendeu? Eu quero que você que está assistindo essa entrevista entenda o seguinte: tem uma prosperidade liberada para você, você precisa acessar. Só que aí você precisa restabelecer o princípio de honra na sua vida, você precisa resolver seus problemas emocionais. Toda alma ferida, ela gera escassez financeira, ponto final. Muito obrigado, doutor Galazão, por todos os esclarecimentos. Agora tem que ler o livro, né? Agora, então, quem quiser ler o livro, como é que faz? Você vai ler esse livro aí, você vai encontrar ele a partir da semana que vem, ele vai estar disponível na Amazon, tanto na versão digital quanto também na versão física. Aqui na convenção da Donep, amanhã, inclusive à tarde, vou estar aqui numa tarde de autógrafos, lançando a segunda edição do livro Mente Exponencial, que já está aqui, né? É a segunda edição, muito mais completa aqui, para você acessar também a fé e colocar a fé em prática. E amanhã vai estar aqui Eu Sirvo a Jesus, Meu Bolso Não, um guia de cura e libertação financeira para a sua vida. Assim seja. Última hora sempre nos melhores eventos.